Nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma das maiores obras-primas de todos os tempos. Um álbum que está completando 30 anos. Automatic for the People, do R.E.M. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de por que esse disco é simplesmente sensacional. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. Um dos mais renomados e queridos jornalistas, apresentadores, agitadores culturais e o que mais você imaginar, que é o Fábio Massari, está lançando o seu 7º livro. Esse aqui, ó, 8392, um álbum italiano. E assim como ele fez nesse outro livro aqui também, que é maravilhoso, que é o álbum 84, o álbum inglês, o Fábio, ele aborda tudo o que ele conferiu em várias viagens que ele fez pela Itália entre 1983 e 1992. Então ele fala de bandas, fala dos shows que ele assistiu lá, inclusive vários shows internacionais, as lojas de discos, livros, as rádios, as casas de show de uma Itália que nenhum de nós faz a menor ideia que existe. E o livro é recheado de fotos, olha aqui como você pode ver aqui, ó, recheado de fotos sensacionais e mais importante assim, um volume de informação simplesmente inacreditável. Tem inclusive até uma discografia italiana selecionada que o Massari montou a partir dos anos 60, cara. Então isso aqui é um verdadeiro painel da cultura italiana como você nunca viu em lugar nenhum, numa edição luxuosa, espetacular. E você pode adquirir esse livro da editora Terreno Estranho com um belo desconto. Basta que você clique aqui embaixo, preencha o nosso cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra você vai ter esse desconto sensacional, o melhor desconto da internet para um livro que eu recomendo muito, cara. Tem tanta informação aqui que você vai ficar até meio tonto e vale muito a pena, tá bom? Então a gente continua com o nosso papo agora. Meu amigo e minha amiga, esse álbum maravilhoso do R.E.M., uma verdadeira obra-prima, está completando 30 anos do seu lançamento. E eu vou falar a respeito dele, só que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, dessa banda incrível, e também vai, evidentemente, clicar aqui embaixo e seja membro. Para você se tornar sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, cheio de material inédito e exclusivo para você. Clica aqui, escolha o seu plano e você vai se divertir bastante. Então eu quero falar realmente desse disco, parece uma coletânea de tão absurdamente bom que ele é. Mas antes eu quero contextualizar um pouquinho, né? Você sabe que é sempre bom a gente ter esse tipo de noção. Porque o grande público, né, vamos dizer assim, já conhecia o R.E.M. antes desse álbum, por causa de 3 discos. Vou mostrar aqui pra você. Separei. Aliás, o R.E.M. sempre foi uma das minhas bandas favoritas, porque inclusive eu acompanho a banda desde o disco de estreia, que é o Murmur, que é aliás, é um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Quem sabe eu faço um vídeo a respeito dele, mas lá para os sócios do nosso clube de membros VIP, tá legal? Mas assim, o grande público já conhecia o R.E.M. por causa de um grande sucesso dos discos anteriores. O Document, que é o de 1987. Aí tem o Green, que é de 1988, tá? Outro ótimo álbum, todos são ótimos. E o Out of Time, que é um disco de 1991. E por que todo mundo já conhecia essas obras? Porque várias canções desses discos, como It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fine, The One I Love, Pop Song 89, Orange Crush, Radio Song, Losing My Religion, Shiny Happy People, todas essas músicas já tinham se tornado grandes hits por conta dos clipes da MTV, que rodavam lá em altíssima rotação
no planeta inteiro. Aliás, tinha toda uma febre de MTV na época, né? Não essa MTV que a gente tem hoje, que é uma verdadeira bomba. Só que a banda já tinha uma discografia muito longa. E aí, depois desses discos que eu mostrei, quando saiu o Automatic for the People em 1992, que aí que a banda foi para um outro patamar. Esse disco, na verdade, ele começou a ser esboçado durante não apenas durante o período de ascensão ainda maior da banda em termos de popularidade, mas também na época em que eles estavam mixando o Out of Time. E essa projeção mundial do R.E.M. é uma coisa que, de uma certa forma, acabou trazendo uma surpresa meio que indesejável para os caras, porque eles nunca tinham sonhado em alcançar um estrelato mundial. Eles vieram do underground americano. E é por isso que no Automatic People é um álbum que ele nada, vamos dizer assim, numa direção muito diferente dos discos anteriores, principalmente se você prestar atenção às letras. Letras essas repletas de sensações e de imagens, de nostalgias, de melancolia, de perda e de consciência da mortalidade, vamos dizer assim, em todos os níveis que você imaginar. E mesmo assim, esse álbum foi um sucesso estrondoso. Algumas canções, e como eu falei, começaram a surgir na época da mixagem do disco anterior. Como foram os casos, por exemplo, de Drive, Nightwish Swimming e Try Not to Breathe, que foram inclusive gravadas em demo naquela ocasião e depois elas foram retrabalhadas assim que os compromissos referentes ao Out of Time terminaram. Isso ainda em 1991. E aí, durante esse processo todo, era comum os caras da banda trocarem de instrumento, alternarem instrumentos. Por exemplo, durante grande parte dessa pré-produção, o guitarrista Peter Buck, ele tocava bandolim. O baixista, o Mike Mills, tocava piano. E o baterista, o Bill Berry, ele virava baixista. E, inclusive, até mesmo muitas canções desse disco foram originalmente compostas sem a bateria. Mesmo que a banda, inclusive, tivesse a intenção inicial de entregar um disco que fosse mais pesado que o anterior. Só que isso acabou não acontecendo. Você só consegue encontrar resquícios desse desejo, vamos dizer assim, em canções como Man on the Moon, Ignore Land e The Sidewinder Sleeps Tonight, que acabaram, de uma certa forma, se tornando exceções dentro do Automatic for the People. E nessa etapa, o vocalista, o Michael Stipe, ele não esteve presente em nenhum momento. Tanto que, inclusive, que ele só ouviu essas canções que foram gravadas nas demos no início de 1992. Porque aí os caras entregaram para ele algumas dessas demos já prontas para que ele colocasse as letras, né, e criasse as linhas de vocal. E ele estranhou bastante esse formato das canções mais acústicas, com muitos teclados, órgãos Hammond, e tinha muito pouca bateria. E aí depois a banda gravou mais outras demos de outras músicas, e aí sim eles se concentraram em criar, em gravar todo esse repertório já de uma maneira que ficasse finalizada. Eu estou descrevendo todo esse processo porque ele é importante para você entender ainda mais o álbum. Primeiro, você precisa saber que esse disco, que inclusive quase se chamou Star, por causa dessa foto da capa, esse disco ele surgiu numa época em que grande parte do cenário underground do rock americano tinha sido absolutamente pulverizado por conta exatamente daquele padrão MTV que era exigido de todo mundo que quisesse fazer um certo sucesso. E isso acabou afetando muito o R.E.M. Inclusive, você não consegue encontrar muita felicidade quando você ouve algumas das ótimas canções desse álbum, como Drive, como Monty Got a Raw Deal, Stormy Kitten, Find the River, Sweetness Follows, nada. Muito menos quando você percebe que a letra da maravilhosa Try Not to Breathe, ela fala exatamente da morte da avó do Michael Stipe, que era uma pessoa queridíssima. Aliás, em cima desse disco paira, como é que eu vou dizer? Paira uma sensação de muito incômodo,
que era, na verdade, causada porque na época havia o boato muito forte, cara, de que o Michael Stipe, ele apresentava uma aparência muito frágil, uma saúde muito frágil, e todo mundo achava que ele estava com AIDS, cara. Uma coisa absolutamente horrorosa, meu. E se você prestar atenção, muita atenção nesse disco, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, você vai notar que esse disco ele tem uma vibe setentista, que inclusive é muito bem disfarçada. Tanto que se você pegar, por exemplo, a espetacular Everybody Hurts, canção lindíssima, ela foi assumidamente inspirada, inclusive o próprio Michael Stipe fala isso, ela foi assumidamente inspirada na versão que o Nazareth fez para Love Hurts, que inclusive é uma música que foi gravada originalmente pelo Everly Brothers, mas assim, a versão eternizada é a do Nazareth. Ao passo, por exemplo, que Drive foi uma canção em homenagem a um astro inglês dos anos 70, que é o David Access, e principalmente ao grande hit que ele teve, que é uma canção chamada Rock On, que eu inclusive recomendo que você vá atrás para ouvir. Inclusive, o próprio tipo de produção sonora da Drive lembra um pouco essa canção do David Access. Tem arranjos de cordas lindíssimos em algumas faixas desse disco, como na própria Drive, na Sidewinder Sleeps Tonight, na própria Everybody Hurts e naquela outra canção chamada Night Swimming. E esses arranjos de cordas, cara, foram lindamente criados pelo John Paul Jones, o ex-baixista do Led Zeppelin. Exatamente. Incrível, né? Meu amigo, não é à toa que a quase unanimidade dos críticos e até mesmo o Peter Buck e o Mike Mills, eles consideram esse disco aqui como uma obra-prima. Embora o Peter Buck ele não curta muito, assim, não seja um grande entusiasta de uma das canções desse álbum, que é a Sidewinder Sleeps Tonight. Mas não importa, cara. Esse disco é uma obra-prima, parece uma coletânea, e ele envelheceu muitíssimo bem, e eu recomendo que você ouça esse disco de ponta a ponta. Você vai adorar. Aqui nos comentários, coloca a tua impressão a respeito desse disco. O que você achou dele, tá bom? E essa então foi a minha opinião a respeito desse clássico absoluto que você tem que ouvir. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais como essa camiseta aqui, clicando aqui embaixo. E clicando aqui embaixo você também em Seja Membro, você vai se tornar sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Tá legal? Cheio de material inédito para você. Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.